Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, meu cabelo tá bagunçado aqui atrás. Pronto. Arrumei. No vídeo de hoje, eu venho com minhas bases favoritas para pele oleosa. Eu vou mostrar para vocês todas as bases que eu uso, que eu gosto e que super funcionam na minha pele. Claro que isso é uma coisa relativa, né? Vai depender de pele para pele. Tem base que pode funcionar para mim, mas que talvez não funcione para você. Gente, a primeira base é essa base aqui da Tracta. Ela é uma base bem consistente e ela é uma base de alta cobertura. Esse é o ponto que eu mais amo nessa base, por ela ter alta cobertura. Eu usei essa base durante muito tempo. E assim, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu indico essa base para quem gosta de reboco, mas é reboco mesmo, porque essa base ela tampa tudo. Se você tiver mancha, se você tiver pintinha no rosto, o que você tiver no seu rosto, ela vai tampar. Ela tem uma cobertura muito alta. Ela não é uma base que controla a oleosidade, só que ela também não adiciona oleosidade para sua pele. Então, por isso que eu indico essa base para pele oleosa, porque ela é uma base que você passa ela, né, depois você sela, porque ela não dispensa o uso de pó, e aí depois disso você consegue ficar com ela e ela se comporta muito bem na pele. Na minha pele ela dura umas 4 horas intacta e não é uma base de longa duração, né, depois disso ela começa a sair assim no nariz e em algumas outras partes do rosto, mas eu ainda indico ela também pelo preço. Ela custa de R$23 a R$30, então eu acho que é um ótimo custo-benefício para quem quer comprar uma base não tão cara e de alta cobertura e que seja boa para a pele oleosa. Uma outra coisa é que essa base ela marca nas linhas de expressão, então é uma base mais indicada para quem tem a pele mais jovem. Quem tem a pele mais madura tem outras bases, inclusive tem algumas opções aqui que eu vou já mostrar para vocês. A próxima base que eu vou mostrar para vocês é essa base HD aqui da Vult. Essa base, ela é uma base super fininha. Eu gosto muito dela porque ela tem uma textura fina. E aqui na embalagem fala que ela é uma base de alta cobertura. Mas vamos por partes. Vamos falar primeiro da questão oleosidade. Assim como a base da Tracta, ela não é uma base que controla a oleosidade, mas ela também não adiciona oleosidade. É por isso que eu gosto dela. Ela é uma base bem fininha. Ela tem uma textura mais líquida do que a da Tracta, bem mais líquida. Olha só, cai quando você pinga, a da Tracta não. Então ela é uma base bem líquida mesmo. Ela é uma base que não cobre tudo, tá? Aqui tá alta cobertura, só que eu não acho que essa base seja de alta cobertura. Ela é uma base de uma cobertura média e não cobre tanto assim também. Ela deixa as manchinhas assim, se você tem sarda ou se você tem aquelas pintinhas. Eu, por exemplo, eu tenho umas pintinhas aqui assim nessa parte e ela não cobre as pintinhas. Então ela não é uma base de alta cobertura, na minha opinião. Só que essa base, ela fica muito bonita na pele, ela é uma base muito bonita. Você aplica e ela tem aquela cobertura natural, tem uma certa luminosidade quando você aplica, quando você passa a base, sabe? Sabe quando você vira o rosto e fica meio que iluminado? Essa base, ela tem esse efeito. Então eu gosto muito disso nessa base. Ela também é muito confortável, você não sente que você tá com aquele reboco. Você passa a base e você fica bem leve, né? Aquela textura mais leve mesmo. Não é uma base de longa duração, principalmente para peles oleosas, né? Na pele oleosa, a base normalmente vai durar menos mesmo. Eu percebi assim que no decorrer do tempo, depois que passa assim um tempo, ela começa a sair um pouquinho, né, em algumas áreas do rosto, mas ainda assim é uma base que eu recomendo para quem tem a pele oleosa, porque ela vai deixar a sua pele sequinha, vai ficar com a cobertura bonita e não vai ficar com aquela sensação de pele pegajosa. Gosto muito dessa base. A próxima base que eu vou mostrar para vocês é essa base aqui da Pausa para Feminices. Essa base, ela literalmente é uma base que divide muito opiniões. As outras bases não dividem tanta opinião, mas essa base você vai ver resenha falando super bem dessa base, você vai ver resenha falando super mal. Nos vídeos de resenha você vai ver muitos comentários de pessoas falando mal da base e muita gente também falando muito bem. Eu tô no time das pessoas que falam muito bem e eu vou explicar o porquê. No início, logo quando eu comprei essa base, vou ser muito sincera, eu não gostei dela, porque eu não consegui arrumar um jeito de usar essa base.
eu fazia a minha preparação de pele, né? Eu passava o tônico, depois eu passava o hidratante e eu vinha com gotas de encantamento, que é esse olhinho aqui, que é um sérum anti-oleosidade. Aplicava esse sérum e depois aplicava a base. O que acontecia é que eu não conseguia nem gravar um vídeo com essa base. E olha que é muito rápido, né? Eu só faço a maquiagem, venho aqui, gravo um vídeo e depois eu retiro a maquiagem. Eu não conseguia fazer isso, porque a base ela abria. Ela abria toda assim, ó, no nariz, ela abria no meu rosto. Então eu comecei a não gostar. Depois, eu fui lá e resolvi usar sem o sérum. Resolvi usar sem o sérum e a base funcionou melhor. Outra coisa também que eu comecei a fazer foi diluir essa base. Essa base diluída ela é muito melhor porque ela fica com a textura mais fina e aí eu acho que fica melhor para aplicar e também não abriu mais depois que eu comecei a fazer isso. Então uma dica é hidratar bem a pele antes de usar essa base. Para mim, pelo menos, é uma dica que funciona muito. Eu hidrato bem a pele e depois eu uso essa base aqui. E ela é uma base de alta cobertura e ela também não adiciona óleo. E uma coisa que eu gosto muito nessa base é que ela é muito resistente à água. Ela é muito resistente à água mesmo. Então, de todas que eu já mostrei aqui pra vocês, essa é a que mais dura na minha pele. Uma coisa também que eu gosto nessa base é essa tampinha aqui, ó. Que ela tem essa tampinha. Ela não é como as outras que você tem que tirar a tampinha toda pra poder pegar o produto. E aí, essa cor aqui não é minha cor, tá, gente? É a cor 3, se eu não me engano. E ela é uma base grossa, só que ela não é uma base mais grossa do que a base da Tracta. A base da Tracta, ela é mais grossa, a base da Tracta, ela é tipo pastinha. Essa aqui já é uma base mais... Ela é grossa, só que ela é mais líquida do que a da Tracta. Mas, voltando aqui. Já usei essa base uma tarde inteira, num dia de sol quente, e na minha pele ela se comportou muito bem, ficou bem sequinha, então por isso que eu indico essa base. E agora, eu vou mostrar pra vocês a base que realmente, assim, pra pele oleosa, eu super indico. Que é essa base aqui da Revlon Color Stay. Essa base, ela é uma base para peles oleosas, né? A minha versão, essa marca, ela tem a base para pele oleosa e para pele seca. E a versão que eu tenho aqui é a versão para pele oleosa e mista. Essa base, ela é uma base leve, com a cobertura bem natural. Não é uma base que cobre muito, ela não é um reboco. Só que é uma base que dá para você construir camadas. Então esse ponto que eu gosto muito nessa base. Na minha pele, sinceramente, eu não acho que é a base que eu mais gosto. No sentido, vou explicar pra vocês, não é a base que eu mais gosto no sentido de cobertura, porque eu não sinto que ela tampa muito. Dá pra ver minhas manchinhas. Essa base, a cobertura dela, me lembra muito a cobertura dessa base aqui da Vult. Me lembra muito a cobertura da base da Vult. E ela é uma base líquida, só não é mais líquida do que a base da Vult. A base da Vult ela é mais líquida do que essa base. Mas ela é uma base que rende bastante. E ela tem uma cobertura fina. Essa base ela tem uma cobertura muito bonita na pele. E tem um ponto extremamente positivo, que é uma base que dura horas. Dura muitas horas essa base, principalmente se ela estiver selada com pó. Então é um dos motivos que eu super indico essa base como uma base muito boa para quem tem a pele oleosa, porque ela dura horas na sua pele e eu tenho a sensação de que quando eu tô com essa base, ela controla um pouco mais a oleosidade. Um jeito que eu gosto de usar ela é misturando com uma base de alta cobertura. Então, muitas vezes, eu já fiz isso muitas vezes e eu gostei muito do resultado. Eu misturei essa base com a da Pausa para Feminices. Porque a da Pausa para Feminices tem uma cobertura alta. Então, essa base, com essa base aqui na minha pele funcionou bem, porque eu consegui manter, né, a duração da maquiagem e consegui cobrir mais. Eu apliquei ela com um pincel e ela não saiu do pincel, ela tá encardiu o meu pincel. Olha só, esse pincel foi lavado e tá encardido por causa dessa base, porque ela grudou no pincel e não sai de jeito nenhum. Então, assim, até uma dica aí pra quem vai aplicar ela com pincel. Ela encarde os pincéis, tá? Ela encarde os pincéis porque ela é uma base que ela fixa bastante. Então, eu gostei muito da fixação dela, da cobertura dela, que é muito bonita. Ela dá a sensação de controle de oleosidade. Eu, pelo menos, não sinto minha pele produzindo óleo quando eu tô com essa base. Então, é um ponto super positivo. Se você tem a pele muito oleosa,
De todas aqui, a que eu mais vou te indicar é essa aqui. Bom, gente, essas são as minhas bases favoritas para pele oleosa, né? São bases que super funcionam na minha pele. Eu sempre selo com pó e eu sempre preparo a minha pele antes de começar a maquiagem. E isso garante que a minha maquiagem dure mais e garante também que a minha pele não fique produzindo óleo no decorrer das horas. Então é essa a dica que eu dou para vocês. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo até aqui. Grande beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! So you can keep me inside the